Queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Estamos no nosso primeiro trimestre de 2022, estudando as nossas lições bíblicas de escola dominical. Estamos já caminhando para o final do trimestre, porque na aula de hoje estudaremos a lição de número 11, dia 13 de março de 2022. O título da lição, Lucas e Atos, os dois livros que vamos estudar na aula de hoje. O modelo pentecostal para hoje. Eu achei magnífica a forma como o pastor Douglas Batista apresentou, claro, todas as lições, mas essa lição de número 11, a maneira como ele apresentou essa lição, a forma como Lucas, o escritor Lucas, o médico amado, aborda as questões pentecostais, o derramamento do Espírito, a ação do Espírito sobre a vida de Cristo, sobre a vida da igreja. Ele apresentou de uma forma extremamente didática, extremamente pedagógica, e eu estou muito empolgado com essa lição, porque ela abriu diversas janelas na minha mente. O texto áureo da nossa lição de número 11 está em Atos capítulo 2 e versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Lucas está fazendo um registro do momento do derramar do Espírito Santo. É claro que os discípulos tiveram o Espírito Santo habitando dentro deles a partir do fato, que é descrito por João, capítulo 21, deixa eu conferir, capítulo 21, capítulo 20, Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 22, quando Jesus chegou para os discípulos, aliás, capítulo 20, versículo 21 e 22, ou seja, a partir do versículo 19, João, capítulo 20, a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, perceba que ele não soprou o Espírito Santo sobre eles, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Neste momento, o Espírito Santo passou a habitar dentro dos discípulos, cumprindo aquilo que Jesus havia dito, que o Espírito Santo habitaria dentro deles. Mas em Atos capítulo 2, eles foram revestidos do Espírito Santo, revestidos com o poder do Espírito, que foi uma capacitação para a obra evangelizadora. A partir de Atos 2, a igreja avançou, mesmo diante das perseguições, ela avançou e cresceu, conquistando todo o mundo habitado da sua época. Lucas faz esse registro de forma magnífica e ele fala também das diversas situações em que Jesus e também os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Ou seja, a atualidade dos dons espirituais. Nós, os pentecostais, cremos na atualidade de todos os dons espirituais. Cremos no batismo com o Espírito Santo e todos os dons espirituais. A palavra-chave da nossa lição é Espírito. Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Os objetivos específicos.
vamos falar só os objetivos, né? Porque são só esses que tem, mas a gente tratava até no trimestre passado como objetivos específicos, são 3. Primeiro, é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas, descrito por Lucas. Ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. E terceiro, apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado. O batismo deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele não pode ser buscado para o envaidecimento, mas ele é uma capacitação para o serviço cristão. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Uma capacitação para o serviço. Não é para falar em língua estranha. É claro que o falar em línguas espirituais é o que evidencia o início do batismo com o Espírito Santo na nossa vida. Mas ele é uma capacitação para o serviço. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Lucas, capítulo 1, versículos 21 e 22, e Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. O texto nos diz o seguinte: e o povo estava esperando a Zacarias, e maravilharam-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo eles, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos, e ficou mudo. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui nós temos 2 relatos de Lucas a respeito da ação do Espírito Santo, a respeito da ação do Espírito Santo sobre Zacarias, não é? Pai de João o Batista, que era primo de Jesus, por ser filho de Isabel, que era prima de Maria, mãe de Jesus, e vemos também o relato de Lucas em relação ao derramamento do Espírito Santo como revestimento de poder, capacitando a igreja para a obra evangelizadora. Vamos aos comentários da nossa lição. No primeiro ponto, o comentarista fala sobre o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez enquanto encarnado foi sob a ação do Espírito Santo. Tudo que Jesus fez. O Espírito gerou Jesus no ventre de Maria. O Espírito gerou em Jesus o fruto do bom caráter. O Espírito capacitou Jesus para a vida ministerial. Tudo que Jesus fez foi sobre a ação do Espírito Santo. E no primeiro parágrafo, o comentarista nos coloca sobre o Espírito Santo no Evangelho. E ele demonstra que Lucas registra os fatos acerca da vida e da obra de Cristo. Ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. Então, a ação do Espírito Santo é percebida desde desde o precursor de Cristo, né, que foi João Batista, na vida de Isabel, de Zacarias, depois na concepção de Maria, como nós falamos, antes de morrer, Simeão, né, ao conhecer o Messias antes de morrer, enfim, o Espírito Santo está sempre agindo no Evangelho de Lucas. Ele está sempre agindo, e Lucas deixa isso de forma muito patente e muito clara. Segundo parágrafo
do primeiro ponto, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus foi a João Batista para ser batizado, João disse a ele: eu que careço de ser batizado por ti, vens tu a mim? E Jesus disse: João, deixe isso para que se cumpra o que está escrito. E no momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu na figura corpórea de uma pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu ponho todo o meu prazer, ou em quem me comprazo. E Lucas registra isso. Ele faz esse registro da pessoa do Espírito Santo na vida, no batismo de Jesus. E aqui nós vemos o Espírito Santo capacitando Jesus para a vida ministerial. Esta foi uma capacitação do Espírito para a vida ministerial. Logo depois do batismo, nós vamos perceber também o Espírito Santo levando Jesus para o deserto, a fim de que Jesus fosse tentado. Jesus precisava passar por aquele processo. O Espírito conduziu Jesus para o deserto. Então perceba que mais uma vez nós temos a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. E Jesus venceu a tentação nos 40 dias e 40 noites no deserto, durante 40 dias, não é? Na verdade, o comentarista nos propõe isso aqui, ó. Durante 40 dias, Jesus foi tentado e Jesus venceu pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. O que Lucas está nos ensinando e qual é o grande aprendizado que nós temos disso aqui? Se Jesus só venceu pelo poder do Espírito, imagine nós. Nós só podemos vencer também pelo poder do Espírito. Eu costumo dizer aqui ó, que todas as vezes que somos conduzidos ao deserto pelo Espírito, nós temos a certeza da vitória. O problema é que a maioria dos desertos que nós vivemos, somos nós que entramos, por nossa própria conta e risco. Mas graças a Deus, que a graça de Deus foi revelada a nós através de Cristo e a graça de Deus nos envolve. Porque se Deus não nos livrasse dos desertos que nós entramos por nossa própria conta e risco, nós estaríamos perdidos. Mas todo deserto que nós somos conduzidos, que nós vamos conduzidos pelo Espírito, nós temos a certeza, a convicção que teremos a vitória. Quarto parágrafo deste primeiro ponto, o Espírito Santo e a missão de Cristo. A Bíblia diz, Lucas fala sobre isso, que vencida a tentação no deserto, Jesus voltou para a Galileia. Eu estava lendo esses textos, estudando a lição e fazendo uma comparação com os outros evangelistas. Lucas fala assim, o capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Quando ele vai, não é? Ele está indo para o deserto para ser tentado. Aí depois, quando ele passa a tentação, vence a tentação e volta, capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Lucas deixa claro que ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo e ele voltou do deserto no poder do Espírito. Então, o Espírito Santo estava sobre Jesus. É por isso que Jesus disse aos discípulos, oh, vocês vão ficar em Jerusalém, até do alto serem revestidos de poder, e depois disso vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus sabia que os discípulos só poderiam cumprir a missão se eles estivessem impulsionados, catapultados, movidos interiormente pelo poder do Espírito, porque ele, não obstante ser Deus, como Paulo diz em Filipenses capítulo 2, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Tudo o que ele fez foi movido pelo poder do Espírito. Segundo ponto da nossa lição,
Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Isso me encanta na Bíblia, porque Jesus disse assim: aqueles que crerem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Percebamos uma coisa. Você já parou para pensar na prática nesta afirmação de Jesus? Aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço, e digo mais, as farão maiores ainda. Eu paro para pensar nessa afirmação de Jesus e é claro que ela é uma verdade. E alguns falam, não, nós faremos obras maiores porque serão uma quantidade maior, porque o ministério de Jesus foi só 3 anos e meio. Mas Jesus não está falando isso. Ele está falando que faremos obras maiores. Por quê? Como é possível nós, réis mortais, efetuarmos, fazermos obras maiores do que Jesus fez? Quando Jesus fala, assevera isso, Jesus está querendo nos mostrar o seguinte: o mesmo Espírito que agia sobre Cristo está agindo sobre a igreja. Tudo que Jesus fez enquanto encarnado, ele fez pelo poder do Espírito. E esse Espírito está sobre a nossa vida hoje e nos capacita também a fazer estas obras. Nós precisamos realmente crer nisto, acreditar nisto, saber que isso é uma verdade da nossa vida. Esta é uma verdade de Deus para nós. Esta é uma verdade de Deus para a sua igreja, para a sua vida. Para você que ainda está parado, que não está trabalhando para o reino, a verdade de Deus para a nossa vida é que aqueles que crerem em Cristo farão as mesmas obras que ele fez e as farão maiores ainda. Não porque somos mais poderosos, mas porque o mesmo Espírito que agia sobre Cristo age também sobre a nossa vida. Que eu e você experimentemos cotidianamente essa verdade na nossa vida, que nós possamos estar sempre movidos pelo agir do Espírito de Deus na nossa vida. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões,
pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Primeiro parágrafo, o Espírito Santo em Atos. O Espírito Santo em Atos. Lucas, ao escrever Atos, ele inicia lá no capítulo 1 com a narrativa do momento em que Jesus fala com os discípulos que eles deveriam ficar em Jerusalém. Os discípulos estão ali curiosos, perguntando, será este o tempo em que restaure o reino a Israel? Havia essa esperança messiânica nos discípulos de que o Messias seria tão somente um líder político. É o mesmo que Judas pensava. E por isso Judas traiu Jesus, porque quando ele percebeu que Jesus não era esse Messias político que ele esperava. Os demais discípulos pensavam a mesma coisa. Eles perguntaram isso para Jesus. Vai ser agora que nós vamos começar a nossa guerra santa, tomar o governo de Roma. Jesus estava já ressuscitado, corpo glorificado, tinha vencido a morte. Aquilo que eles tinham expectado de que não tinha dado certo, agora já não era mais uma realidade. Jesus estava ali, eles sabiam que tinha dado certo, Jesus havia ressuscitado. E eles perguntam para Jesus, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Vai ser agora que nós vamos tomar o governo de Roma? Aí Jesus diz, olha, isso vai acontecer, gente, isso vai acontecer. Mas não vos compete saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus fala isso para os discípulos. Alguns dizem que o livro de Atos, que é conhecido como Atos dos Apóstolos, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, porque é realmente isso que a gente vê acontecer. Mas Lucas deixa isso claro. Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. Trata-se de continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Se Jesus sabia, e ele sabia, que tudo que ele fez foi pelo poder do Espírito, como os discípulos poderiam fazer se não fosse também pelo poder do Espírito? Então, Atos registra esta atuação do Espírito Santo através dos apóstolos, fazendo com que a igreja cresça, fazendo com que a igreja conquiste o mundo habitado da sua época. Segundo parágrafo do segundo ponto, a promessa cumprida no Pentecostes. Foi a promessa de Joel. Joel capítulo 2 e versículo 28. Inclusive no discurso do Pentecostes, Pedro fala sobre isso. Isso é o que foi predito pelo profeta Joel. E a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Isso aqui é uma lição para nós. O que nos faz ter sucesso na pregação do Evangelho não é o nosso estudo teológico. É claro que ele é necessário, é claro que ele é muito bem-vindo, é claro que ele abre a nossa mente. Nós tratamos disso aqui no início do trimestre, nas nossas primeiras aulas. Eu leciono teologia já há alguns anos, há mais de uma década e meia. Mas é lógico que nós precisamos compreender também que o que produz o efeito necessário na vida das pessoas através da pregação do Evangelho é o poder do Espírito. Os discípulos passaram a pregar pelo poder
do Espírito. Quando eu leciono homilética, eu falo isso com os alunos. Gente, nós estamos tratando aqui das questões humanas da homilética. Análise de texto e contexto, análise das necessidades dos ouvintes, tipo de sermão, sermão quanto ao propósito, ilustrações, propósito das ilustrações no sermão. Tratamos de oratória, abordagem, como falar, a gesticulação, das mãos, a gesticulação facial, como atingir o nosso ouvinte, são questões humanas. Mas nós precisamos compreender, e eu sempre deixo isso claro para os alunos, o que vai nos fazer ser efetivos na pregação do Evangelho é o poder, a ação do poder do Espírito sobre a nossa vida. Terceiro parágrafo do segundo ponto, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou a igreja primitiva. A igreja primitiva alcançou o mundo da sua época. Todos os relatos que são feitos aqui pelo nosso comentarista nos mostram ou nos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. O Espírito Santo é que nos faz avançar. O Espírito Santo é que faz a igreja conquistar território. Nós precisamos depender do Espírito Santo, acreditar na ação do Espírito Santo sobre a nossa vida para a pregação do Evangelho. Terceiro e último ponto da nossa lição. Um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Lucas e Atos é um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. E aqui o nosso texto vai citar o revestimento de poder. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, que é o porquê do Pentecoste, o que a ação pentecostal gerou na vida da igreja. A primeira coisa é que gerou um novo estilo de vida. O derramamento do Espírito gerou um novo estilo de vida para a igreja. Que novo estilo de vida foi este? Uma igreja agente, uma igreja militante, uma igreja que realmente se tornou agência do reino de Deus. Uma igreja que não cumpria uma missão, que não cumpria uma tarefa. Era uma igreja que tinha a missão e a tarefa como estilo de vida. Isso é diferente. Uma coisa sou eu sair da minha casa para cumprir uma tarefa. Uma coisa é a tarefa, a missão da igreja. Outra coisa é a tarefa, a missão da igreja, fazer parte do meu estilo de vida. Outra coisa que o derramar do Espírito mudou na vida da igreja foi a pregação do Evangelho. A ação da pregação do Evangelho. Mudou a forma como a igreja pregava o Evangelho. Isso causou admiração nas pessoas. Aqueles crentes que estavam com medos, o texto de João 20, que eu li agora há pouco, trancados, com medo, agora eles são impulsionados. O Pedro que negou Jesus, agora está revestido do Espírito Santo e ele prega com ousadia. Lá na cura do paralítico da porta do templo chamada Formosa, Pedro é ousado e ele diz, em nome de Jesus o Nazareno, aquele que vocês crucificaram. A ação da pregação do Evangelho se tornou mais dinâmica, mais corajosa, mais poderosa. Outra coisa que mudou na vida dos crentes foi a coragem para o martírio. Não que eles queriam morrer, mas eles tiveram a partir daqui, é o que Jesus fala em Atos capítulo 1, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. A palavra testemunhas ali é martiria, de onde vem a palavra Marte, aquele que morre por uma causa.
A partir daqui, do derramar do Espírito Santo, eles tiveram coragem para o martírio. Não que queriam morrer, mas eles também não tinham medo da morte. Eles tinham coragem para realmente fazer aquilo que era necessário. Isso é um aprendizado. Nós precisamos disso. Nós precisamos de viver o Evangelho como estilo de vida. Precisamos de modificar ou de retomar a nossa ação de propagação do Evangelho. E precisamos de coragem para entregar a nossa vida, não fisicamente, né, porque hoje isso praticamente não ocorre no nosso país. Existem países que sim, mas no nosso Brasil não. Mas precisamos entregar a nossa vida totalmente ao Evangelho. Então, o terceiro ponto vai mostrar esse modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Esse revestimento do poder do alto proporcionou essas três coisas, pelo menos, na vida da igreja primitiva. Segundo parágrafo do terceiro ponto, as línguas como evidência inicial. Eu achei aqui, eu quero mais uma vez parabenizar o pastor Douglas Batista por isso aqui, ó, evidência inicial. As línguas são uma evidência. Eu creio na glossolalia, né, no falar em línguas, mas como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Não pode ser só isso, não pode ser só essa evidência e pronto. Então, como nos diz o nosso comentarista, isso aconteceu no Pentecostes, isso aconteceu em Cesareia, isto aconteceu em Éfeso, em Samaria. Então, o falar em línguas é a evidência inicial do batismo com Espírito Santo. É a evidência inicial. E terceiro parágrafo, a plenitude do Espírito Santo. O nosso comentarista nos põe coloca que a plenitude do Espírito, a plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, que são profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Mais uma vez, eu achei magnífico o que o nosso comentarista coloca, que a plenitude abrange o fruto do Espírito. Porque é uma tendência nossa pentecostal falar muito sobre os dons espirituais e não falar sobre o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito que realmente indica a plenitude do Espírito Santo sobre a nossa vida. Os dons espirituais são importantes, são magníficos, são assim esplêndidos, aparecem, coisa maravilhosa. Mas o fruto do Espírito, que é a ação do Espírito na nossa vida, a fim de gerar o caráter de Cristo no nosso caráter, é que vem antes, deve vir antes dos dons. E aí o comentarista nos coloca desta forma: a plenitude abrange o fruto do Espírito e também as manifestações espirituais, sejam elas quais forem. Nós cremos na atualidade das manifestações espirituais, dos dons espirituais, mas cremos também no poder do Espírito Santo para forjar em nosso caráter o fruto do Espírito. Meus queridos, que lição maravilhosa é essa lição de número 11, a antepenúltima lição, não é? Desse primeiro trimestre de 2022, onde nós vemos a atuação do Espírito Santo. E nós pentecostais, isso nos empolga, é verdade. Mas que lição que nós temos para a nossa vida e que aprendizado desse relacionamento que nós precisamos ter com o Espírito Santo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e na semana que vem nós voltamos com a nossa penúltima lição do trimestre. Deus te abençoe, um abraço e até a nossa próxima aula em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações.
Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.